Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Fox Concursos com a professora Carla Kurz. E hoje o nosso tema de aula é sobre o passaporte da vacina. Nós vamos discutir se essa questão desse passaporte é um modelo de segurança ou é um modelo de discriminação. Assunto polêmico aqui no Fox Concursos. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, saiba que semanalmente nós postamos aula de atualidades aqui para discutir com você e mostrar para você quais são os pontos importantes discutidos no Brasil e no mundo que possam aparecer na sua prova de atualidades ou até mesmo na sua redação. E para você nos acompanhar nessas aulas e não perder nenhuma aula ou até mesmo ver as aulas antigas, a gente tem uma playlist sensacional de atualidades dentro do nosso YouTube. Então vai lá, se inscreva e vai buscar lá a playlist de atualidades que tá muito legal, tá? Então ali, olha, Fox Concursos. Você também pode nos achar, nos encontrar no Instagram, sempre tem dicas legais lá. Também você pode buscar o Instagram da Prof. Carla Kurz, né? Também nós temos aqui, nós temos o Fox Concursos está no Facebook, muitas das nossas aulas estão em forma de podcast no Spotify, também o Twitter e o LinkedIn, ou seja, nós estamos ao seu lado nos principais canais. O Fox Concurso sempre bem pertinho dos seus alunos. Então vamos lá. A gente já fez uma aula falando sobre a imunização no Brasil e no mundo, certo? Mas agora a gente vai fazer uma outra discussão. Por quê? O avanço da imunização no mundo anda, de uma forma geral, de forma lenta nesse começo aí, nesses 4 primeiros meses de 2021. Então, a essa altura, nós já sabemos que pode levar até mais de um ano até que toda a população do Brasil e de muitos outros países do mundo seja completamente vacinada. E até lá, e após isso, né, já que provavelmente serão necessárias outras vacinas, pode ser preciso uma confirmação de que a pessoa recebeu as doses. E aí é que entram os passaportes da vacina da Covid-19, tá? Então a ideia já vem sendo estudada há algum tempo, mas por enquanto existe bastante resistência das autoridades, principalmente pelo fato de que as vacinas não impedem, né, completamente os imunizados a transmitirem coronavírus. Então, até interessante porque a Margaret Harris, que é uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde, ela diz assim, olha, nós, como Organização Mundial da Saúde, estamos dizendo que nesta fase não gostaríamos de ver o passaporte de vacinação como um requisito para entrada ou saída entre países, porque não temos a certeza de que a vacina previne a transmissão, tá? Então, apesar dessa declaração que foi feita pela porta-voz da ONU, de acordo com a reportagem do The New York Times, tá? Aqui, essa reportagem aqui que você pode buscar na internet, eles te liberam aí para você a reportagem, ele diz assim, que o conceito deve ser aplicado mais cedo ou mais tarde, né? Segundo o jornal americano, até porque a ideia de comprovante de vacinação para viagens não é uma coisa nova. Então, há muito tempo, estados e países exigem determinadas vacinas para entrar no local. A diferença é que a proposta dessa vez é um mecanismo digital. Eu vou te explicar isso. Você vai dizer, digital? Como assim, Carla? Calma que eu vou te explicar, tá? Bom, sobre os passaportes da vacina. A expectativa é que a verificação seja feita por um QR Code, né? Isso em aplicativos oficiais ou autorizados pelos governos. Inclusive, a Apple já alertou ali já pro surgimento, né, de aplicativos falsos na própria Apple Store e disse que vai aceitar apenas os serviços que tenham comprovação das autoridades de saúde. O problema de registro eletrônico é que ainda nós não sabemos quanto tempo dura a imunização e nem a eficácia específica das vacinas atuais contra essa enxurrada, vamos dizer assim, né, dessas novas variantes que estão surgindo. Por isso, a ideia a curto prazo é usar passaportes apenas para as viagens internacionais, né, com a validade, aqui entre aspas, né, da vacina aumentando ou diminuindo à medida que mais estudos vão sendo desenvolvidos, utilizados, enfim.
Até o momento, poucos países no mundo anunciaram a utilização do recurso, mas as empresas já estão criando aplicativos com a intenção de conseguir autorização das autoridades. Por exemplo, em Israel, que é um dos países onde a vacinação está mais avançada, o governo já começou a emitir o Green Pass, que é um certificado que pode ser digital ou físico lá, né, para as pessoas vacinadas, para que essas pessoas possam efetivamente utilizar os hotéis e outros serviços de turismo, tá? Bom, diversas empresas aéreas também já anunciaram que vão aceitar os passaportes de vacinas, né? Já que alegam não ser possível testar todos os passageiros antes dos voos com antecedência. O estado de Nova York, por exemplo, se tornou o primeiro local dos Estados Unidos a implantar o sistema, que é o Excelsior Pass, né, desenvolvido pela IBM. Então, nós temos aqui o valor digital que publicou, né? Passaporte digital com informações de saúde deve ser lançado no primeiro trimestre de 2021, né? Então, era assim que 2020 terminava. Por enquanto, então, como eu mostrei para você, Nova York já tem utilizado aí essa ferramenta. Eu até trouxe aqui para você uma frase, né, que o governo federal dos Estados Unidos, no entanto, ainda permanece receoso com os aplicativos, apesar de Nova York já estar cobrando, né? O Jen Psaki, não sei como, acho que é, né, a secretária de imprensa da Casa Branca, disse assim, ó, não haverá banco de dados federal de vacinações e nenhum mandato federal exigindo que todos tenham uma única credencial de vacinação. Você está vendo que gera problemas até mesmo dentro do país, né? Bom, os passaportes de vacina também estão sendo usados em fake news. Pois é, né? Parece que a gente não consegue se livrar dessas fake news nunca, né? Porque quando aparece uma situação nova, eles criam outra fake news. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal precisou alertar em uma nota que não existe um tipo de sistema utilizado por aqui, né? Esse tipo, nenhum tipo, na verdade, né? De sistema como esse sendo utilizado no Brasil, e que uma montagem que está circulando nas redes sociais é falsa. Beleza? Bom, agora você entendeu o que vem a ser esse passaporte da vacina. E agora eu vou mostrar para você como que a coisa afeta aos brasileiros e como que isso começou a ganhar maior importância no debate sobre a utilização ou não utilização do passaporte da vacina. Porque tá rolando na Europa um debate, tá? Que levou preocupação, inclusive, a muitos brasileiros e moradores de outros países que estão fora da bolha dos países desenvolvidos, né, que sonham em viajar para um continente europeu após, né, o arrefecimento aí da pandemia e a expansão do programa de vacinação. A União Europeia, tá? Olha só a treta, vai vendo. Ela defende que apenas as pessoas inoculadas com imunizantes aprovados para o uso no bloco, tá? Ou seja, na União Europeia, possam ter acesso livre ao certificado digital verde, né? Que a entidade diplomaticamente evita chamar de passaporte da vacina, tá? Então a gente usa o termo passaporte da vacina na aula para ficar mais fácil, mas agora você já sabe que é o passaporte digital, né? É uma instrução digital e eles chamam de Green Pass, né? Então certificado digital verde. Isso hoje, só para você ter uma ideia, isso hoje excluiria a Coronavac, que é o fármaco de origem chinesa, né? Que é formulado e que está sendo fabricado aqui no Instituto Butantan, em São Paulo. Tá? Então, até aqui, a vacina está em cerca de 80% das carteirinhas do Programa Nacional de Imunização, sendo os registros restantes da droga desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Então, é um debate ainda incipiente, né? E começou de olho aí nos turistas americanos que possam viajar à Europa durante agora o verão, né? Que é o nosso inverno aqui no Hemisfério Sul, aqui no Brasil. Mas há dúvidas sobre o uso de outros parâmetros, além da vacinação, né, para o posse digital. Mas as tratativas em Washington ainda estão em curso, então a gente vai ter que acompanhar ainda as notícias, tá? A discussão tem dominado as conversas em associações, né, como a Latam, por exemplo, que reúne empresas aéreas, né, e já criou um aplicativo para reunir dados de saúde de viajantes como segurança,
tá? Então, aqui nós temos a Folha de São Paulo noticiando isso aqui em dia 18 de março de 2021, olha, só fronteiras abertas e ajuda estatal tiram o setor aéreo da crise, né? Então, não Latam, da Lata, né? Em entrevista à Folha, o presidente da Lata fala sobre a catástrofe da pandemia e defende passe digital, né? Então, para ele fala que somente isso seria possível. Afinal de contas, olha só, você tem uma ideia, tá? Em 2020, o tráfego aéreo caiu 65,9%, tá? Em todo o mundo. Tem noção do que é isso? Você perder quase 66% da sua renda hoje, né? Por exemplo, tá? Então, inclusive, no último fim de semana, que eu não lembro agora com que data que foi, né? Mas enfim, agora no fim de semana, o presidente da Comissão Europeia, né? O órgão executivo da União Europeia, a Ursula von der Leyen, afirmou ao jornal do New York Times que os americanos, olha só o que ela diz, assim, ó, os americanos, até onde eu sei, usam vacinas aprovadas pela EMA, que é a sigla inglesa, né, para Agência de Medicamentos Europeu, né? Mas olha só, tem muita gente, muitos outros países falando também, e empresas aéreas. A Folha de São Paulo também falou que no dia 8 de março, a Singapore Airlines inaugura passaporte digital de vacinação. O aplicativo mostra dados sanitários do passageiro, como teste de Covid e estado de imunização. Então, assim, é muito provável que isso vai acontecer. Mas, a princípio, a intenção da União Europeia é dialogar melhor com os Estados Unidos, tá? Então, hoje, essa situação significaria que quem recebeu as doses da vacina Pfizer, que é uma como eles falam, um consórcio, né, entre a Alemanha e os Estados Unidos, a Moderna, que é dos Estados Unidos, a Janssen, né, que eu acho que é assim que fala, dos Estados Unidos, ou a AstraZeneca, que é do Reino Unido e Suécia, né, está, né, sobre análise da EMA, né, e que poderiam, então, entrar no continente, certo? Agora, que já estão aprovados pela EMA, que podem entrar no continente. Agora, ainda estão sobre análise a russa Sputnik, a americana Novavax e a alemã CureVac, acho que é assim que fala, né? Então, com o sucesso desse programa de vacinação americano, que já atingiu aí mais ou menos 40% da população adulta, né? Na verdade, 35%, 34%. Diz aqui o estado de Minas, né, no dia 18 de abril, Estados Unidos já aplicaram a primeira dose da vacina em mais de metade da população adulta. Então, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o país já aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em quase 130 milhões de pessoas acima de 18 anos, o equivalente a 50,4% da sua população adulta. Mais de 83 milhões de adultos já foram vacinados também com a segunda dose, que equivale aí a 34%. Então, primeira dose 50%, segunda dose 34%, vamos dizer que uns 40%, né, o meia-meia ali, dos americanos, da população adulta, já levou aí, né, 50%, vamos dizer, né, vamos falar só da primeira dose, 50% da população americana recebeu a primeira dose e levou a flexibilização isso aí levou, né, a flexibilização do uso de máscaras e outras medidas. Então, a União Europeia está de olho numa retomada do seu deprimido setor de turismo, porque a Europa depende muito disso, né? Então, instados a explicar melhor as frases da chefe, né, a porta-voz da Comissão Europeia, tenta aí explicar, dizer tudo que está em fase de estudos ainda, que não é nada certo e tudo mais. Então, assim, a rigor, o proposto do certificado digital verde dos europeus traz 3 parâmetros. Quem recebeu todo o protocolo de vacinação, ou seja, 2 doses, né, para a maioria das vacinas. Quem não está contaminado, segundo o teste de PCR, né, e vamos mostrar isso pelos governos da chegada. E quem já tem testado o atestado de recuperação de Covid-19 nos últimos 180 dias. Então, assim, em tese, seria possível supor, né, que um brasileiro com RT-PCR negativo vá poder entrar na Europa sem ser vacinado, uma vez que as restrições sejam levantadas. Mas o que é interessante é que a ênfase de von der Leyen deixou em dúvida uma dúvida importante no ar, que é: e se as nações ricas de fato insistirem na vacinação? Tipo, não importa, tem que ser vacinado. Então, aí é que entra o problema para os brasileiros, tá? É nesse momento
que os viajantes brasileiros terão efetivamente problemas, tá? Dado que até aqui, cerca de 41 milhões dos 58 milhões de doses distribuídas no Ministério da Saúde são Coronavac, né? Então, nenhum imunizante chinês está sob análise da EMA ou da FDA, né, que é a Administração de Alimentos e Drogas, que seria a Anvisa americana, tá? Fica mais fácil aí, a Anvisa americana. Então, a Coronavac não está sob análise deles. Então, claro, né, a porta-voz da von der Leyen disse assim, olha, a comissão pode mudar sua recomendação a partir de consultas com os Estados-membros. E daí, uma reportagem da Folha de São Paulo, ela foi questionada, né, sobre a situação que ficaria em caso da Organização Mundial da Saúde aprovar a Coronavac para o uso do consórcio COVAX Facility, né? E aí, a von der Leyen disse assim que esta é uma questão para os países do bloco ainda decidirem, que não está nada certo, então tem que esperar, tá? Mas essas dúvidas, elas não se restringem, por óbvio, aos brasileiros, tá? Porque além dos chineses, chilenos, sul-asiáticos e outros que usam as vacinas chinesas, há também a questão da Sputnik, né, que está sendo aplicada a húngaros que são membros da União Europeia. Inclusive, a situação hoje é mais favorável aos norte-americanos, né, como a gente vê, não só pelos imunizantes que são aprovados pela Europa, mas também pela situação epidemiológica, né? Então, a discussão se espalha, né, pelo mundo, assim como a questão de questionamentos éticos acerca da criação de cidadãos divididos aí por categorias sanitárias, né, como aí aqueles que se opõem a questão da vacinação explicam, né? Bom, então realmente não é uma coisa fácil. Em Hong Kong, só uma informação aqui para você entender o processo, foram abertos, tá? No dia 29, de abril de 2021, os bares, os restaurantes pela primeira vez desde novembro de 2020. Mas o governo local estipulou subcategorias de restrições que dependem da natureza e do tamanho do estabelecimento, né? O que pode, o que mesmo se usualmente disciplinados ali, né? Os hongkongueses, né? A galera de Hong Kong, eles falam que isso não vai acontecer. E olha, que eles são muito mais disciplinados que o povo brasileiro, por exemplo, né? Pessoal, né? Normalmente os asiáticos seguem mais as regras ou seguem melhor as regras do que nós. Mas mesmo para eles falam, olha, eu acho que isso não será factível, tá? Nesse plano do governo de Hong Kong, o bar pode ter 2 pessoas por mesa, com metade da capacidade total, e pode funcionar até as 2 da manhã, tá? Restaurantes, por sua vez, têm licenças de 4 a 6 ocupantes por mesa, e os horários vão das 22 até a meia-noite. Tudo isso a depender do grau de imunização dos funcionários e dos clientes, né? Então tem que ser aferido por um aplicativo, né, que diz se a pessoa tomou 1 ou 2 doses ali no território. Então ali existe a Coronavac e a vacina da Pfizer, tá? Então uma vacina ou outra. A gente pode ir para Hong Kong, a gente não pode ir para a Europa, para os Estados Unidos, mas a gente pode ir para Hong Kong, né? Bom, então ainda assim, os passaportes de imunidade parecem uma coisa inevitável, comercialmente falando, tá? O campeão mundial de imunizações, que é Israel, né, que utiliza o esquema de forma doméstica já, né? É interessante que ele já tem aí uma maior flexibilização, inclusive rolou um evento lá, morreu um monte de gente também, porque eles agora já aglomeraram, e a galera era louca para aglomerou full, tanto é que superlotou o lugar e morreu gente por conta disso, pisoteada, tá? Bom, nos Estados Unidos há uma miríade de passes regionais com informações distintas, tipo vacinação, testagem, e a Organização Mundial da Saúde trabalha com o tecnológico governo da Estônia numa forma de integrar os dados de passaportes com chips. Nesse caso aí, o Brasil entraria, né, nessa questão, certo? Mas aqui no Brasil não é exatamente um
passa, né, não é um passaporte digital verde, mas, por exemplo, para você fazer uma viagem até Fernando de Noronha, até onde eu sei é o único lugar que está cobrando isso, é necessária a apresentação do PCR negativo de no máximo 48 horas na chegada ali da ilha, e 30% das pessoas no avião de volta, de retorno, né, ao continente, precisam novamente fazer o teste, e depois as pessoas, por conta de um aplicativo, as pessoas que cruzaram, que de alguma maneira estiveram com essa pessoa que se estiver contaminada, elas são orientadas, né, dizendo, olha, você entrou em contato com alguém que tinha Covid. Então, assim, aqui no Brasil esse é o único exemplo, até onde eu sei, obviamente, que tem a exigência da apresentação ou de um teste negativo, ou da existência já de ter tido já, né, a Covid-19. Mas eles não cobram a vacinação em si, tá? Mas isso é um primeiro passo, talvez, né, depois cobrem também. Então, basicamente, para você entrar na Europa, você precisa estar vacinado ou com a AstraZeneca, ou com a Pfizer, ou com a Moderna, ou com a Janssen, tá? Essa é a primeira questão. Para você entrar nos Estados Unidos, Pfizer, Moderna e Janssen. Tá? E para você entrar na China, Coronavac, Sinopharm e CanSino. São essas as vacinas aí nos principais mercados, tá? Bom, agora eu vou mostrar para você o que você precisa saber sobre esse tema em 7 pontos, tá? Então, olha lá, a prática já é adotada em Israel e na Dinamarca. Então, se você precisar citar, falar sobre alguma coisa, a exigência desse Green Pass, né? A gente pode citar Israel e Dinamarca, entre outros países, e há a previsão de uso da União Europeia. A Organização Mundial da Saúde disse em março que a estratégia não é justificada até o acesso igualitário à vacina. Os certificados do tipo já existem, né, como comprovante de vacinação contra a febre amarela em viagens internacionais. Até interessante que uma vez eu fiz uma viagem à Tailândia e lá é exigido, antes mesmo de você passar pela migração, a primeira coisa que você apresenta é a tua carteira de vacinação da febre amarela. E tinha um casal, né, que estava, inclusive, com 2 filhos, e eles não chegaram com essa carteirinha, não sei se não sabiam que tinha que levar, ou se porventura esqueceram no Brasil, porque eu nem entrei lá no meio, mas o fato é que eles foram barrados e tiveram que retornar ao Brasil depois de uma viagem de mais de 60 horas, né, com paradas e aeroporto e tudo mais. Então você imagina, né, a situação. E não puderam entrar por conta da febre amarela. Bom, olha lá, então já é algo exigido com outras doenças. Analistas dizem que a exigência dentro do Brasil só seria válida quando o SUS assegurar vacina para todos. Restringir acesso a locais pode ser entendido como forma de discriminação e de ofensa aos direitos humanos, segundo análise de especialistas. Passaporte pode significar aval para o relaxamento da prevenção, antes que seja comprovada a efetividade das vacinas contra a transmissão ou até mesmo qual a eficácia contra variantes. E a falta de acesso à vacina em países pobres e exigência de passaporte em viagens internacionais privilegiaria norte-americanos e europeus, tá? E aí nós entramos o quê? No dilema ético, né? Porque, por exemplo, um restaurante está aberto, funcionando normalmente, mas não para todos, somente para aqueles que completam o esquema vacinal contra a Covid-19. Aí na porta, os seguranças verificam ali a autenticidade do passaporte da vacina de cada um que deseja entrar. Então, assim, certificar oficialmente pessoas que se vacinaram contra a Covid-19 já é, como eu disse, uma realidade em alguns locais onde a vacinação está avançada, como eu acabei de falar, um exemplo é Israel. Na União Europeia, a previsão é que o certificado comece a valer no início do verão do continente, né, como estratégia para abrir as fronteiras entre os 27 Estados-membros. Na Dinamarca, o passaporte tem até nome, que é o Corona Pass, né? E segundo o médico advogado do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP, o Daniel Dourado, ele diz assim, considerando uma esperança para a volta às atividades e viagens ainda durante a pandemia, especialistas afirmam que um passaporte ou passe da vacina deve ser avaliado com ressalvas, uma vez que esbarra nas questões éticas e jurídicas. Ele fala, olha, esbarra nisso. E ele continua, olha, só podemos exigir um certificado desse tipo quando o sistema de saúde conseguir assegurar a vacina para todos. Caso contrário, estaremos criando barreiras de acesso ao emprego e serviços às pessoas que não tiveram como se vacinar por falta de vacina. E em março de 2021, a Organização Mundial da Saúde afirmou que a estratégia de passaportes não é justificada,
né, como eu já te falei no começo da aula, né, enquanto não houver a equidade da vacinação contra o coronavírus. Tanto é que, olha, Michael Ryan, né, disse, ó, temos que ser excepcionalmente cuidadosos, porque agora estamos lidando com uma situação de iniquidade tremenda no mundo, em que a probabilidade de você receber uma vacina tem muito a ver com o país onde vive, a riqueza e a influência que você ou o seu governo tem em mercados globais, né? Então, essa é uma questão complexa. Também, no caso do coronavírus, contudo, né, utilizar um documento, por exemplo, para garantir a livre circulação das vacinas ainda não é uma estratégia segura, né? Que você vai ver aqui a Silvia Lemos Richardson, né, infectologista especialista de biossegurança da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz assim: a ideia é parecida com a certificação internacional de vacinação contra a febre amarela, exigida como documento para entrar em alguns países, como a situação que eu falei da Tailândia quando eu fui. Mas, segundo ela, nós estamos em meio a uma pandemia, com altas taxas de transmissão e surgimento de novas variantes. Então, não temos evidências científicas suficientes para relaxarmos as medidas de prevenção entre os vacinados, né? Então, a variedade de vacinas contra a Covid-19 que estão sendo aplicadas no mundo e até dentro de um mesmo país também pode dificultar, por exemplo, essa estratégia do passaporte. E olha só o que a Richard pondera, olha. Ainda estamos descobrindo como as vacinas contra a Covid funcionam. Todas serão eficazes contra as variantes do coronavírus que já conhecemos? E se só uma delas for eficaz e tivermos dando passaporte para todos? Em todas elas, a imunidade contra o coronavírus será o mesmo tempo de duração? Adotar um passaporte da vacina não é algo simples como parece e como ela pondera. E aí nós vamos na nossa, já não terminamos ainda, nós chegamos na nossa reta final da aula para falar sobre essas questões éticas e legais, né? Porque o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, que é a Camila Vasconcelos, ela explica que do ponto de vista da bioética, um passaporte ou passe de vacinação pode funcionar como uma forma de dividir a sociedade e segregar um grupo, tá? Ela disse assim, olha, classificar pessoas entre vacinadas ou não nos faz correr um grande risco de discriminação, de ofender direitos humanos. Estaremos dizendo que uma pessoa tem mais direito que a outra por ter recebido a vacina antes, e isso trará uma insegurança muito grande para a sociedade, tá? Segundo a segunda especialista. Como eu disse, em Israel, onde o passaporte da vacinação funciona desde o começo de 2021, a Associação dos Direitos Civis se preocupa com a violação da privacidade dos cidadãos desde que o Parlamento de Israel aprovou, em março, uma lei que permite o Ministério da Saúde deles lá, né, fornecer às prefeituras nomes e dados dos israelenses que não tomaram a vacina. Tanto é que o G1 publicou, olha, no dia 3/3 aqui, olha, passaporte para vacinados também causa apreensão em Israel, né? Então, essa é uma questão também que entra em debate. Então, apesar de legal, o que a gente percebe é que a medida pode ser antiética, principalmente em países onde a vacinação não é em massa, né? E, por exemplo, o Brasil. Vamos supor aqui o Brasil, onde a pandemia está descontrolada e a vacinação segue lenta e escassa. Ó, pra você ter uma ideia, cerca de 10% da população recebeu a primeira dose até o momento. Então, no Brasil, esse passaporte da vacina dialoga com a tentativa, inclusive, do setor privado de comprar vacinas para os seus funcionários antes mesmo do SUS. Então, o setor, na verdade, eles querem o quê? Um selo, vamos dizer assim, de empregados vacinados em um momento que não tem vacinas para todos. Então, uma medida assim, no caso do Brasil, aumentará as diferenças dentro do nosso país, sem dúvida nenhuma, certo? Bom, então, é isso, né? A gente chega aqui ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, né? Ficou apreensivo aí? Conta aí pra gente, ficou apreensivo com a situação? Você acha que a vacina tem que ser... é fundamental esse passaporte da vacinação? Ou você já vai mais pro lado da questão da discriminação? Você já vai mais pra questão dos direitos humanos? O que, por exemplo, você defenderia na sua redação? Né, que é a única forma de manter as relações comerciais e turísticas, enfim, no mundo nesse momento, e que a certificação digital da sua imunização, tudo bem, né, e que tem que ser assim ou não, né, que se isso não respeita os direitos humanos e, consequentemente, vai privar e vai muitas pessoas de muitas coisas, de emprego, de circular, que está aí, então, sendo discutido, certo? Bom, antes de terminar, se você ainda não se inscreveu no nosso
nas nossas redes sociais, nos nossos principais canais de comunicação com os nossos alunos. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho do YouTube, do Focus Concursos. Lembrando você que nós temos várias outras aulas de atualidades e, inclusive, outras discussões com relação à vacina e à pandemia, se você quer saber mais. Também nós temos aqui o Instagram do Focus Concursos, né? Lembrando que você também pode seguir a Prof. Carla, né? Também o Facebook, o Spotify, o Twitter e o LinkedIn, tá? O Focus Concursos está em todas essas redes, sempre mostrando, atualizando conteúdos, não somente de atualidades, mas de outras disciplinas que são essenciais para o seu concurso, tá bom? Um grande beijo para você e até semana que vem com mais atualidades.